E aí, bem-vindos todos que estão aqui. Obrigado pela presença, bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo aqui, que é mais uma ação do Festival Teatro na Tela, esse festival que a Companhia Pierrot Lunar está realizando, com Lei Aldir Blanc. E a ideia é a gente bater um papo aqui com pessoas, com artistas, com técnicos, que estão levando o trabalho dos artistas para esse mundo virtual. E aí eu vou falar um pouquinho dessas figuras que estão aqui, todos amigos, todos grandes artistas e técnicos. Tem o Uziel é o nosso intérprete de Libras. Obrigado pela presença, Uziel. Valeu. Então vamos lá, eu vou começar aqui lendo um pouquinho, porque eu não decorei as informações, viu? Vocês podem dar tchauzinho aí, que não é nada. Dá um tchauzinho para ver se vocês estão vivos aí, beleza? Então vamos lá. Ó, o Tidé, ou conhecido como André Veloso, ele é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é engenheiro de áudio, sound designer, é editor e finalizador de áudio para cinema e vídeo. E também é músico, fotógrafo e muito mais. O currículo dele aqui é gigante, viu? Bruno Ceresoli. O grande Bruno Ceresoli é graduado em Artes Cênicas pela UFOP, ele é especialista em Light Design pela Unixul e MBA em Gestão de Projetos pela FUMEC. Ele atua no mercado, trabalha no Minas Tênis Clube e faz luz e eventos há muito tempo para todo mundo aí da cidade de Minas Gerais e de fora. Tem aí o Fabiano Lana, que é pós-graduado em UI, em UX pela PUC Minas, licenciado em teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais, é técnico em design gráfico pelo Senai, qualificado em desenvolvimento de jogos digitais, é ator, é diretor, faz toda a parte visual do Um Pouco de Ar, que é um espetáculo da Companhia Pierrot Lunar. Tem o Guilherme Reis, um grande amigo também, que é cineasta, é formado em Belas Artes, com habilitação no cinema de animação pelo UFMG, em comunicação social pelo UniBH, e trabalha com a sua produtora, que é a Postura Digital. Tem altos curtas e altos filmes aí, viu? Só procurar. O Cacá Correia, que é ator também, formado pela Escola de Teatro da PUC Minas e pelo Cefarte, que é a Escola de Artes Dramáticas do Palácio das Artes, é iluminador, é produtor, faz curadoria, trabalha com a Pierrot, já fez um monte de coisa aí também. E é um artista inquieto, buscando interligações entre atuação, iluminação e dramaturgia. Vamos lá, tem mais. O Robson Vieira é ator, diretor, dramaturgo, produtor, professor e pesquisa essas tecnologias da cena também, do trabalho corporal na cena. Na área da arte e da tecnologia, ele realiza uma pesquisa aliada à direção, à atuação dos seus trabalhos, especificamente no campo da iluminação. E também utiliza sensores aí para, enquanto dança, usar a luz. É isso mesmo? Depois você explica para a gente, tá, Robson? Tem o Ronaldo Janotti, que é produtor cultural, cineasta, ator, fotógrafo, diretor, é integrante da Companhia Cinco Cabeças, trabalhou várias vezes e trabalha também com a Pierrot, e é um cara também que faz, junto com a sua La Cafeteria Produções, faz também essas interlocuções aí, agora virtuais, do teatro online, digital ou virtual. Ô, gente, obrigado pela presença. Vou pedir para que todo mundo que esteja nos assistindo não perca o festival que está aí, ó, passando. O festival vai do dia 16 ao dia 22 de junho. Tem uma programação no Instagram e uma programação no YouTube. Então, para a gente não esticar muito essa apresentação, o tema do nosso bate-papo hoje é ferramentas para o teatro na tela. A nova técnica no teatro. Então tá. Gente, qual que é a melhor ferramenta para fazer o teatro presencial transformá-lo em teatro digital? Qual que é a melhor ferramenta? Vamos na lata já de cara. O ator. Boa. Sem ele a gente não faz nada, nem presencial. Nem presencial. Mas e aí? Mas para captar, para poder jogar para o computador e levar aqui para o mundo virtual, quais são essas ferramentas que a gente pode utilizar? Já de cara. Quem poderia dizer? Vai, Robson.
É ótimo, né? Quem poderia dizer? Aí ele fala, é você. Tem que ser, né? Tem que ser. Primeiro agradecer o convite de estar aqui e dizer que bom, enfim, o que eu tenho percebido dessa interação, assim, tem acontecido muito em função do que a galera dos jogos já faziam, assim. Além da formação em arte, eu sou analista de sistema e formação complementar em inteligência artificial. E aí, nessas pesquisas, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o OBS, que era um mecanismo de transmissão que a galera dos jogos fazia. Existem outros, assim, mas o OBS é um pouco mais simples, que é um software free, que tem uma comunidade livre, de contribuição super interessante e que tem auxiliado muito nesse mecanismo de interlocução da transmissão. Assim, se a sua pergunta é essa, eu acho o OBS uma estrutura super interessante. Esse próprio StreamYard que a gente usa aqui é bem legal, mas ele é bem diferente do OBS, né? Ele é a gente pode chamar ele de um mecanismo de transmissão, mas ele é mais próximo de um site do que de um software, assim, efetivamente. O protocolo de transmissão não é, né, de um software. Mas eu concordo com o Bruno, assim, o ator e a atriz, eles foram jogados num lugar e eles precisaram se resolver, assim, e é isso que a galera tem feito, assim, tem buscado esses mecanismos. Acho que sem o ator e a atriz é impossível a gente começar qualquer coisa. Eu aproveito o gancho seu, interromper alguém, desculpa. Vai lá, Fabiano. Vai lá, Lando. Não, então, lá, é porque é sempre... Eu vou falar da perspectiva um pouco da coisa que eu tenho, né, que eu tenho me aprofundado, que é na relação do usuário, né? E eu acho que tem uma coisa que é, tipo assim, para mim não existe o perfeito. Eu acho que tem que ser olhado a partir da perspectiva de quem vai utilizar, porque às vezes, pelo que eu sinto, às vezes muitos atores, muitas pessoas que estão fazendo, e às vezes, por exemplo, devido a projetos que não têm muita verba, né, que a gente sabe muito bem como é que funciona, muitas pessoas elas precisam fazer por sua conta própria, né? E ela conseguir uma ferramenta que ela consiga ser prática para ela, e ela conseguir achar elementos que ela possa trazer de uso, né? Porque uma das coisas que a gente sempre discute na linha do design de interação é que cada programa ele vai ter descobertas muito interessantes dentro das suas especificidades. Então, por exemplo, o WhatsApp. O criador do WhatsApp ele nunca pensou que a gente hoje em dia usaria o WhatsApp como um sistema de lembrança, onde que a gente tivesse um grupo com nós mesmos, ou um perfil com nós mesmos, que a gente manda as mensagens e tudo mais. Isso na linha do design de interação chama affordance. E as pessoas, elas acham esses tipos, principalmente artistas, pelo que eu vejo das pessoas utilizando e fazendo, artista é muito inventivo na forma de como utilizar recursos que às vezes parecem que ele não tem um domínio, mas ele acha escapadas, ele acha caminhos diferentes para utilizar aquele tipo de recurso. Isso a gente já conhecia isso no teatro, né? A gente já é muito safo nisso no teatro. E aí, quando isso vem para o digital, essa resposta acontece, né? Essa busca acontece. Então, tipo assim, eu sei que o OBS ele é o melhor mesmo. Mas para quem tem um conhecimento técnico a nível de entendimento de programação, ou até saber que você vai ter, né, determinadas coisas que você pode fazer dentro do programa, mas para cada um, ou para cada projeto, eu sinto que entender as ferramentas para saber qual é aquela que vai atingir o usuário, tanto da parte de quem produz, quanto da parte de quem recebe. Isso que eu acho que é o mais fundamental na hora de pensar qual é o melhor nesse contexto todo, saca? Vai lá, Bruno. Não, massa demais. Você disse exatamente tudo que eu entendo, mas com outras palavras também.
Primeiro eu quero justificar a minha visão boteco aqui, porque hoje eu estou no palco, hoje eu sou artista, e para muitos anos ficando atrás das telas, atrás das telas agora, atrás do palco, fazendo, é gostoso. Aí eu falei, hoje eu vou abusar. Mas é interessante que justamente são várias variáveis que nós temos que levar em consideração. A primeira variável vai ser o dinheiro, quanto que tem. O que vai fazer? Dá para fazer de qualquer forma. O gostoso de live, de experimentos digitais, é qualquer forma. Você consegue só com o seu celular resolver. Segundo, a gente tem que pensar as ferramentas disponíveis na época nossa agora. Isso aqui vai ficar gravado durante um tempo e nós vamos viver durante um tempo. Daqui a pouco está aí holograma na casa de todo mundo, talvez. Pode ser uma saída. Em 1881, a primeira transmissão ao vivo de um espetáculo dentro de um teatro foi usando linha telefônica. Era o disponível na época. E teve empresa que durou até 1926, até o rádio, lucrando e ganhando dinheiro com transmissão, e os artistas com exposição, aí igrejas também, essas coisas, assinatura de telefone. As ferramentas disponíveis. E eu até brinquei, que é muito legal, o StreamYard, eu tenho um pré-conceito com o StreamYard, porque ele é através de navegador, e aí você precisa fazer um chroma key, você vai acessar a sua GPU através do navegador. Então o OBS ele acessa de uma forma mais rápida. Aí você vai ter OBS, VMix, Wirecast, cada um vai depender daquilo, ou até mesmo sem o OBS. Mas o StreamYard é muito legal. É um conceito que o StreamYard ele estourou com a pandemia. Eu não conhecia o StreamYard, mas eu brinquei e lancei o conceito estúdio em nuvens, que é o quê? Usar o melhor recurso disponível de cada ator em sua casa, o melhor microfone, às vezes o posicionamento do celular, a hora do dia para a luz, usar as melhores ferramentas possíveis para a gente conseguir chegar em algum lugar. É muito massa, que dá para fazer loucura demais. Eu sou kamikaze, eu peguei minha esposa com a escola de dança, mandamos um pano verde na casa de cada menina, aluninha, em junho do ano passado, e pelo Zoom eu fazendo 6 chroma key num i5 de 4ª geração, sem placa de vídeo, e subindo para o YouTube. Que até o meu pré-conceito com o StreamYard é isso. O Uziel é do backstage, aqui ele está do nosso lado, não, desse lado aqui. Aqui ele está do nosso lado porque é do backstage e faz parte do conceito. Mas se fosse um Libras para fazer apenas a tradução do negócio, o StreamYard não consegue botar ele no cantinho. Aí é muito massa, você consegue sair juntando coisas. Com o OBS, junto ao OBS, o OBS você junta com o Zoom, junta com o Google Meet. O Lana discorda, viu? O Lana discorda. Consegue. Eu não sei quem está operando, consegue? Mas o Léo consegue. Se o Léo clicar na tela dele e arrastar para o canto, onde está o André, eles vão trocar de lugar. Experimenta, Léo. Pronto, agora o Ziel está lá embaixo. Tá vendo? Está onde ele deveria estar. Saqueia, mas aí ele tem que aplicar o chroma key, o Uziel que tem que aplicar o fundo verde na casa dele para deixar transparente e chegar transparente aqui. Na verdade, não tem como essa lógica do transparente do Uziel. Eu normalmente eu faço isso. Tipo assim, se eu precisar, eu jogo ele no OBS, capturo a câmera dele de alguma forma, e aí, quer dizer, no StreamYard, pego ele, jogo no OBS e transmito. Assim, né? Uma gambiarra de programa em cima de programa para conseguir isso. Mas, por exemplo, no StreamYard, sempre que eu executei coisas que precisavam de Libras, eu colocava ele no canto, porque isso é uma especificação de exigência das pessoas de Libras, de que ele fique no canto, isso é direito. Então pelo menos tentar atender dentro daquela ferramenta que a gente está falando de limitações, né? Dentro da ferramenta, como que a gente consegue atender um mínimo dentro dessas especificidades também de todas as variáveis que vêm, né? Igual você falou. Agora, gente, porque nesse panorama nosso aqui, né, nesse universo nosso, a gente tem músico como o André, tem ator como o Kaká, como o Robson, como o Lana, como o Ronaldo, tem diretor de cinema como o Guilherme e o Ronaldo. É um universo assim, de profissões e de artistas, né, assim, polivalentes, né? A gente acaba fazendo mais coisas. E agora, na pandemia, vocês tiveram que ampliar ainda mais essa pesquisa e essa busca pela ferramenta, né? Porque não tinha esse conhecimento antes, ou se tinha, não era tão usado, né? Como é que é isso? Conta pra gente aí.
Vai aí, Gui, eu sei que é do cinema. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, Léo, eu realmente me sinto nesse lugar no momento, estou buscando mesmo aprender, assistindo tutorial, às vezes eu vendo vídeo de criança de 11 anos te ensinando a fazer alguma coisa, né? Muito engraçado essa situação. Porque a gente sempre gravou, eu com o Ronaldo, a gente sempre gravou muita coisa, né, Ronaldo? Espetáculos, música e tudo mais. E agora a gente está nesse mundo da transmissão e das falsas lives, né? Muitas falsas lives de música que a gente faz. E essa expertise com todas essas interfaces, né? Às vezes ela demora. Eu tenho dificuldade de aprender tudo isso. Tanto que eu estou indo transmitir agora o Festival de Jequitibá e eu estou levando o Robson para fazer, inclusive o Robson Vieira, né, para fazer essa parte dessa interação com essas interfaces. Porque a gente é muito contratado pelas imagens, né? Então, a gente, agora na Aldir Blanc, fazendo um trabalho atrás do outro, de projetos que tem uma verba que dá para pagar uma imagem melhor e contrata a gente para fazer coisas com 4 câmeras, né, com uma iluminação mais interessante. Então, eu realmente, nessa live aqui, eu estou aprendendo demais com todos vocês, ouvindo esses nomes, né, porque a minha experiência é mesmo com a imagem, né, como enquadrar melhor para que a imagem seja transmitida, como transformar aquele espetáculo, né, a experiência presencial, através dos enquadramentos, da iluminação, numa experiência virtual, né? É muito mais na parte de direção de imagens desse espetáculo. É a minha experiência maior, tá? É o olhar do cineasta, né? Que você também vai, né? Com essa experiência. Exatamente. E as pessoas me procuram justamente buscando isso, né? Uhum. E eu acho muito interessante como o teatro, mais do que todas as outras expressões artísticas, né? Como no teatro as pessoas se viram e aprendem rápido, e se adaptam e fazem coisas, né? Eu lembro do festival que eu tive a oportunidade de trabalhar, o Festival do Robson, né? De solos. Quanta experiência fantástica, né? Eu vi um vídeo da Marina Viana, fantástico, né? E assim, as pessoas, os atores, eles conseguem se adaptar criam comunidades e conseguem fazer coisas incríveis. Então, eu tenho certeza que, com essa pandemia, estão nascendo muitos cineastas, como o próprio Robson, Ronaldo, né, que vieram do teatro, são cineastas. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar muito em termos de linguagem no cinema, também com essa inventividade, essa capacidade de se adaptar que o ator do teatro tem. Isso, né, é muito interessante. E é muito interessante ver também como que o público, né, num determinado momento, começou a entender dessas coisas e a sacar falsas lives, sabe? E a ver como que a coisa foi feita. E eu vejo muita maturidade do público, de uma maneira geral, lida com isso, seja na escola dos filhos, né? Lida com essas ferramentas no seu dia a dia, lida com essas ferramentas no seu trabalho, como eles desenvolveram, a gente vê de gente, né, que não é da área, assim, assistindo, desenvolveram um senso crítico e uma capacidade de perceber como aquilo foi feito e discutem sobre isso. Isso é muito interessante, né? Então, de certa forma, eu acho que a linguagem audiovisual, ela se popularizou, né? Coisa que já vinha sendo feita com a utilização de mais celulares ainda pela população, ela se popularizou ainda mais. Hoje todo mundo sabe o que é um plano fechado, dá um close e sabe o que é um ao vivo, fazer, né, o que é uma live, o que é fazer uma edição, todo mundo edita do celular. Isso é muito interessante, né? Gente, e aí, o que mais? André, você que está caladinho aí, fala aí pra gente. Conta um pouco dessa sua vivência, experiência aí com a Azul. O Ziel também está muito calado, né, gente? O Ziel também. O Guilherme estava comentando
pessoal do teatro que está aprendendo tecnologia no meu ciclo de amizade, de trabalho, na verdade, muita gente caiu um rojão na mão de muita gente, porque nunca tinha tido intimidade de trabalhar com áudio, com vídeo, ter que se virar para poder produzir algum tipo de material audiovisual nessa pandemia. E acaba que nem todos os projetos também que as pessoas têm feito, elas têm possibilidade de contratar outras pessoas para poder resolver essa parte para elas. Então elas têm que resolver isso sozinha, porque as pessoas não estão podendo encontrar ainda, né? Muita gente ainda está em isolamento, então acaba usando o que tem. Na verdade, vem uma ajuda de outra pessoa para poder tentar ensinar alguma coisa, né? Eu mesmo fiz alguns trabalhos com os amigos meus da Azula e eu tive que montar remotamente para eles uma infraestrutura de uma captação com um mini estúdio para eles poderem fazer uma live que eles precisavam com 2 telefones, né? Então eu consegui acessar o computador deles remotamente, consegui montar isso para eles, porque eu não podia ir lá, não tinha essa possibilidade, tudo ia ser montado por eles, a manipulação, aprender a mexer com câmera, aprender a mexer com luz e começa a vir também as dificuldades dos dispositivos, que nem todos permitem controle muito refinado da câmera, né? Tem exposição automática, zoom automático, né? Então acaba que para certos tipos de material a ser produzido, certos tipos de linguagem, só o celular não resolve, mas é o que tem, né? É o que está em mão deles, né? Não tem muito. Aí nesse aspecto a coisa da qualidade até fica em segundo plano, né? Mas captar o momento que a cena pede, né? E o software ali por trás é só para poder ajudar essa coisa, mas o hardware mesmo fica um pouco fraco, o som não fica tão bom, né? Não tem muito o que fazer. O que eu tenho tentado é convencer esse pessoal, depois que eles começam a precisar, aí talvez venha um pouco do interesse de querer aprender a dar uma melhorada, né? Então eu tenho convencido o pessoal de dar uma estudada, fazer alguns cursos online para poder mexer com som, mexer com câmera, né? Porque muita gente vai ter que se virar sozinha mesmo, né? Enquanto não puder se contratar uma pessoa, um terceiro para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Então, o que eu tenho feito, na verdade, é mais, né, nos trabalhos que eu tenho feito, é mais dar essa ajuda de forma remota. Eu não estou ainda indo em loco para poder fazer nenhum processo de captação. É tudo feito remotamente mesmo. Abre um terminal remoto, tipo Ndesk, te envia, resolve as coisas no computador da pessoa, indica alguma coisa para comprar, equipamento, aí faz o processo de transmissão também todo remoto, coleta esse material no Zoom, por exemplo, passa para o OBS e transmite para outro lugar, e eles mesmos manipulando. Acho que o que eu tenho feito está muito, muito desse jeito aí, bem na tora mesmo. Pois é, né, André? Porque isso que você está falando é interessante, porque abre uma possibilidade, né, gente? A partir do momento que fecha tudo e que a gente não para, a gente começa a ter outras possibilidades. É um celular, é uma câmera de boa qualidade, de média qualidade. Qual luz que eu uso para isso, né? Qual iluminação que eu faço para... Porque não é um cinema. Não é o espetáculo registrado, não é um registro do espetáculo, porque muitas vezes a gente tinha lá o espetáculo, contratava um Guilherme, ou um Ronaldo, ou até mesmo um Byron O'Neill, para registrar o espetáculo, né, em vídeo, para mandar para festival. E aqui não esse mundo virtual do teatro online, virtual e digital, ele não é isso, não é um registro. Ele influencia na dramaturgia, ele é característica fundamental para a cena, né? Para o espetáculo acontecer até, né? E isso muda N possibilidades, né? Abre o leque, né? Ô, Léo, eu queria até falando sobre isso, queria fazer uma pergunta para vocês, dessa questão da live, né? Da aura do espetáculo, da magia daquilo que está acontecendo naquele momento, né? Da aura não é o presencial, mas é o ao vivo, né? Se vocês acham que, quando não há interatividade, se isso faz diferença, se isso mexe com as pessoas, elas saberem que, olha, o ator está dando um texto ali naquele momento, ele está falando para mim, embora eu não esteja, né, presencialmente com ele, mas ele está falando, olhando na tela ali, né, ele está atuando diante de uma câmera, naquele momento, sabe, se isso
traz uma força maior para a cena, né? O que vocês acham? Eu queria ouvir de vocês também. É boa. Ó, eu vou me furtar. Ô, Janote, desculpa. Pode falar, Bruno, pode falar. Depois eu falo. Cortei você, foi mal. Mas muitas vezes a gente, não é função do cara que está fazendo a transmissão ao vivo entrar no canal, criar a transmissão. A gente precisa da chave de transmissão apenas, né? Mas você está lá e 95% das vezes, na hora de você clicar em transmitir ao vivo, aqueles segundinhos antes, é aquele brabuleta na barriga de ator que existe. E isso é energia que, mesmo que seja você, às vezes aqui no Pico, eu aqui, um cara aqui, te der muitas vezes, perdi noites e mais noites, acessando remotamente, é árduo. Você instalando, aí você vai instalar o tal do Voice Meter no computador da pessoa e ela fica sem áudio daí. Pera aí, vamos por chamada de WhatsApp agora. Faz uma chamada de vídeo. Clica aqui, leva o mouse pro lado de cá. Você ajuda e depois acaba atrapalhando para outras coisas. Né? Estraga o computador da pessoa, já aconteceu comigo. Exatamente. Isso não é só para ator, não. Quando é ao vivo, a coisa... É outra coisa. O gostoso do ao vivo é aquele negócio que você fez, tem o calor da ação, teve uma atriz até global, ela começou no meio, bastante afastamento, era pelo Zoom, você escolhia 3 câmeras, cada computador transmitindo para um usuário do Zoom, que eu acredito que seja isso. Você não paguei para assistir, mas você selecionava e tinha uma pessoa tendo ponto focal do ator lá. Que aí essa pessoa sendo o ponto focal do ator, ele resolve, você tem público, plateia, o palco e o ator, tem o tripé do teatro, acontece, é muito legal, é muito bacana isso da live feita ao vivo, eu gosto muito, e deu merda, tem live aí que, se vocês assistirem, tô eu com a minha filha conversando no fundo, sem querer, que eu fiz de dentro de casa, no momento de maior distanciamento social, numa das plataformas, eu explicando a historinha para minha filha, e no WhatsApp, o Bruno, tem um homem conversando com uma menina no fundo da live e tal, tá lá. É muito legal isso. É muito legal. E o que acontece? Onde que o palco vai parar? E eu sou um grande entusiasta da questão digital. Cinema, veja se talvez meu raciocínio esteja certo. É o olho da câmera. Você olha para onde a câmera vê. Teatro, você olha para onde você quer. Tem essa diferença. Já temos tecnologia para você botar um microfone binaural e uma câmera 360 em cada teatro desse país. Do mundo inteiro, para vender. E ali o cara colocou um negócio de VR, ele olha para onde quer, já consegue diferenciar um pouco, mas a live é teatro? Aí eu vim pensar, não é teatro gravado, não é teatro? Eu digo que porque acontece, todas as vezes que eu fiz, eu senti essas brabuletas na barriga, às vezes a barbuleta era maior ainda porque não sabia se o equipamento ia dar conta, mas deu, eu tive um problema só semana passada, que foi na da minha esposa até, aí foi bom que ela deixou eu comprar mais um pouco de memória RAM pro meu computador com mais facilidade, fica mais fácil de negociar esse valor, mas é muito legal, e o ao vivo, né, é o fazer ao vivo, e eu vejo que é um grande mercado que não vai parar nunca. O ao vivo tem diferença. Diga aí, Ronald. Pois então, juntando o que o Léo falou antes, o que o Guilherme perguntou e o que o Ceresoli falou. O que me interessa enquanto artista do palco, né, como ator e como diretor de teatro, e também como artista audiovisual, é entender onde a gente pode explorar, assim, tem todas as tecnologias à disposição, vários recursos, é óbvio que isso é importante a gente entender, dominar, cada um dentro das suas possibilidades aí financeiras, mas mais do que isso, é como transformar essas potencialidades em linguagem, eu acho, assim. Eu, desde o início, quando começou a pandemia, eu comecei a pensar em várias possibilidades de transposição de espetáculo pro meio digital, e eu, de cara, pensei, não é teatro, mas também não é cinema, é uma outra coisa que está surgindo agora, que é um pouco dos dois, assim, né? É claro que é um pouco teatro, é claro que é um pouco audiovisual, mas não é cinema, assim. Então, deixando de lado o que tentando, né, assim, talvez a gente não precise de categorizar agora exatamente o que a gente vai conseguir categorizar daqui a um tempo,
mas como explorar isso do ponto de vista da linguagem? Por exemplo, durante esse tempo eu filmei espetáculos dentro de teatro com várias câmeras que depois, posteriormente, foram o que o Guilherme falou de falsa live. Foi transmitido como se fosse ao vivo. Uhum. Isso é uma possibilidade. Mas enquanto artista do teatro, isso não me interessa muito, assim. Eu fiz porque me convidaram para fazer e tentei orientar da melhor forma que eu achava que pudesse ser feito. Porém, eu acho que, do ponto de vista dessa nova possibilidade de recurso, de plataforma, como que eu transformo cada recurso de um programa numa linguagem cênica, assim, uma potencialidade cênica. Me interessa se o ator vai olhar para a lente da câmera ou ele vai olhar para o lado. E por que ele vai fazer isso? O que ele quer dizer com isso? E, assim, isso que começou a me instigar, assim, do ponto de vista da direção dentro do meu grupo. E a gente entrou num momento assim de adaptação, a gente levou um espetáculo nosso de teatro para uma versão online, e a princípio eu imaginei numa estrutura que acabou não funcionando, porque quem nos contratou exigiu que a transmissão fosse via Zoom. E eu fiz vários testes, eu queria transmitir pelo OBS, e eu não conseguia nenhuma outra plataforma que eu conseguisse tanta qualidade na captação pelo OBS naquele momento, ano passado, em setembro. Toda vez que eu tentava pegar a imagem de outro programa, de outra plataforma que não fosse o Zoom, para transmitir pelo Zoom, a qualidade caía muito, tanto de imagem quanto de áudio. E aí, no final das contas, eu eu usei o OBS, mas não usei essa edição ao vivo. Eu fiz uma coisa mais, vamos dizer, mecânica, e a gente ia abrindo e fechando câmera, e dessa forma a gente editava a narrativa, assim, construía a narrativa. E isso me instiga, assim, como transformar essas dificuldades que a gente vai encontrando em uma potencialidade cênica, assim. E o risco, o Bruno falou do ao vivo, eu concordo, Bruno, o ao vivo dá esse frio na barriga, eu também sinto. E para mim não faz muito sentido, do ponto de vista, para mim como artista, eu digo, fazer gravado, porque aí o cinema dá conta de... realmente, aí o cinema é muito mais poderoso. Né? A gente pode filmar uma qualidade belíssima, com áudio impecável, com uma trilha sonora, né? Assim, a gente finaliza em 5.1, se quiser, e transmite um produto audiovisual, um filme, seja o que for, uma série bem acabada. Mas o risco do ao vivo me instiga também, o risco do erro. E aí, também, uma coisa que eu coloco para mim, se é ao vivo, eu tento, dentro do universo do espetáculo, construir também um porquê de ser ao vivo. Tipo, se não é uma interação direta com o público, mas que em alguma coisa ali, que o público consiga de alguma forma sentir essa energia do ao vivo e esse risco que a gente está correndo do fazer ao vivo. Eu não sei se eu fui muito claro no que eu quis dizer. Tem uma coisa, né? Deixa eu só acrescentar um negócio, Léo. Vai nessa. É o seguinte, sobre essa coisa do teatro, assim, né, de pensar o que é a transposição do teatro. Eu fritei muito isso no começo. Eu fiquei muito pensando da lógica da efemeridade, assim, do teatro, né? De como a linguagem efêmera ela acontece nessa relação com o vídeo e dessa reflexão de como também o público ele poderia ser muito... de como buscar essa lógica participativa do público, ou seja, do público enquanto usuário que incide em cima daquela ação ou não, ou como sentir esse frescor, né? E aí, assim, muitas das coisas que eu dei uma olhada, né, tipo assim, eu tenho muito interesse na área de games, eu jogo, né, e eu sempre acompanho bastante o mercado de jogos, essas coisas do gênero, fiz o curso, aquela coisa toda, mas tem umas ações interessantes dentro
de algumas coisas, igual o Robson falou no começo, né, que ele foi buscar o OBS porque a galera de game faz isso. Mas, por exemplo, tem uma coisa genial que eu já vi numa experimentação de jogos, que foi o seguinte, eles têm um jogo muito difícil que chama Dark Souls, a comunidade sempre fala que o jogo é muito difícil, e o jogo tem uma dificuldade legal, já joguei, é bom, mas eles fizeram uma experiência na Twitch, que é uma plataforma especializada para a transmissão de jogos ou de música, tem crescido bastante o público nessa plataforma, principalmente pós-pandemia, que é um outro suporte, né? Tipo, né, a pessoa transmite no YouTube, a pessoa transmite no Facebook, Instagram e tal, e tem a Twitch. Só que a Twitch tem uma possibilidade que ela tem conjugações interessantes com, por exemplo, o OBS ou outros softwares de transmissão. Inclusive, ela tem um OBS próprio. E dentro dessa experimentação que eu vi na época, era esse jogo como se todas as pessoas que estavam no chat pudessem jogar ao mesmo tempo. E isso não é comum. Então, o que o jogo fazia? Ele parava de segundo em segundo e e abria um campo de tempo para uma ação dos jogadores. Então, por exemplo, rolava um ataque, né, as pessoas entravam com input para cima, baixo, direita, esquerda, ou ataque, ou qualquer comando que fosse. E aí o jogo ia acontecendo dessa forma. Então, assim, o jogo ficava rodando dias, porque é um processo demorado, mas as pessoas entravam com o input e o jogo e as pessoas conseguiam avançando. E, incrivelmente, as pessoas zeraram o jogo. Por que eu estou falando isso? Porque existem muitos processos possíveis até chegar no final e de como a gente consegue inserir esse público para dentro do espetáculo. Eu vi alguns espetáculos que, né, possibilitavam as pessoas abrir a câmera durante o espetáculo, que era já uma coisa diferente, assim, que atraía essa lógica de olhar. Então, o que eu acho que a gente fica muito, assim, porque é muita possibilidade. É muita possibilidade. E o mais assustador é que é tanta possibilidade que ao mesmo tempo muito louco, assim, te dá muita vontade, e é muito desesperador também, né? Porque é isso, é o caos daquela coisa que, né, por exemplo, a direção de um espetáculo que vai usar alguma coisa tecnológica, eu já ouvi isso muitas vezes, de diretor chegar e falar assim, mas não vai dar problema não, né? Eu não gosto de usar essas coisas tecnológicas porque vai dar problema. Eu não gosto desses trem porque dá pau. E aí, de repente, essas pessoas elas estão inseridas num negócio que vai dar pau pra caralho, vai dar pau insanamente, assim, e é isso que é legal, assim, da gente também conseguir driblar esses lugares de tensão. E eu acho que que o Ceresório falou, né? Será se o link que a pessoa me passou do coisa, ele vai funcionar? E esse lugar da tensão constante da lógica tecnológica, da tia que entra lá e não sabe mutar o telefone no meio das coisas e tá lá falando lá, conversando com uma outra porque as duas compraram ingresso, sabe? E isso é muito divertido de ver que existem esses lugares também dentro do teatro físico como nesse lugar virtual. Então, esse lugar já está meio contemplado de uma certa forma, assim, sabe? Enfim, era essa reflexão. Deixa eu falar uma coisa também, completando. Pode ser? Pode? Claro. Aliás, eu queria falar algumas coisas, assim, só sobre essa questão se é teatro ou não, assim, eu tenho sempre pensado, numa conversa que a gente teve com a Janaína Leite e com o Júlio Viana, falei assim, o médico, ele está fazendo consulta online, em momento nenhum ele questiona se chama consulta. O professor está dando aula online, em momento nenhum ele questiona se é aula. Mas a galera da dança já faz videodança há um tempo e eu não tô vendo essa conversa se é dança ou não, porque é dança, né, assim. E aí, eu não sei se a gente está envolvido num puritanismo, assim, não sei se a palavra é essa, mas se a gente está querendo ser puro demais e achar que a linguagem teatral, ela só se permite dentro do teatro com as pessoas lá. Se for isso, a gente precisa questionar mesmo, assim, se o que a gente estava fazendo é teatro antes.
Porque talvez o que a gente estava fazendo antes, com pessoas na plateia, talvez não fosse teatro, talvez fosse outra coisa, e a gente precisa repensar, eu acho. A outra coisa eu concordo com o Fabiano, assim, a gente tem inúmeras possibilidades de construções aqui, e eu acho que a mentira, que é a mentira como elemento, né, assim, que a gente usa no teatro, ela é uma coisa que a gente pode, de repente, brincar, estando aqui com essa mentira. Então, a mentira, ela é uma coisa, uma construção possível aqui também. Eu posso, essa brincadeira de quem tá, o que eu tô vendo, o que eu não tô vendo, o que está acontecendo, o que é isso aqui, são inúmeras possibilidades, assim. E aí eu acho que isso já conecta diretamente com o teatro, assim. O fato por favor, me acredita que ao vivo já é teatro, né? O Shakespeare já é isso, me ajuda a acreditar que isso aqui é um teatro e que eu sou uma mulher, ou então que eu sou um homem e que eu sou um rei. Me ajuda, por favor. Quer dizer, a gente faz a mesma coisa. Mas existe um fetichismo em volta da tecnologia que é o seguinte: se é tecnologia, tem que ser verdade e infalível. Aí já é uma mentira, porque a tecnologia não é verdade e ela é falível, porque ela foi feita por um ser humano. Ser humano erra texto. Pronto, ser humano erra texto. E quando a gente entra nesses sites e que você é um robô? Não. Identifique uma planície, aí você marca 4 coisas de planície. O que você está fazendo é treinando um robô que está lá atrás. Quer dizer, você está ajudando sem saber no desenvolvimento de uma tecnologia falha, que é falha. Então, assim, eu acredito que essa discussão se é teatro ou não é um pouco pode ser perigoso para a gente nesse momento, porque é teatro, é o que a gente tem que fazer em casa, sozinhas, e a transmissão vai nos permitir fazer, continua sendo teatro, do mesmo jeito. Aqui, Robson, só puxando aqui, porque, e ao mesmo tempo até brincando com o Bruno e com o Guilherme, mas sobre essa coisa do ao vivo, dá frio na barriga, sim. E exatamente por dar frio na barriga é que torna vivo. E esse vivo é de presente, é de contracena, é de respirar junto com a plateia. E com um agravante, né? Assim, a internet pode cair. Então, aí piorou. Porque se a internet cair, você nem sabe. Às vezes você só vai saber depois que o espetáculo acabou. O engraçado é que quando assistindo, né? A gente esquece o texto, esquece marcação, mudança de luz, e isso a gente sempre se virou e achou maravilhoso improvisar sobre isso. Por que a gente não pode improvisar sobre a queda da internet? Exato, perfeito. Ela de casa começa a gritar ali, o texto está aqui. A improvisação na live é aquela tela de espera, né? A logomarca. Nossa plataforma está passando por uma dificuldade. Retornamos em breve. Mas aí, até, Bruno, rapidinho, só colocando um pouco isso, até mesmo respondendo até uma provocação do Ronaldo aí sobre se é teatro, se não é teatro, eu acho que a gente já entende como teatro. Tanto é que nós estamos no Teatro na Tela, que é o Festival Teatro na Tela. E todas as apresentações são ao vivo. E é uma provocação mesmo. É uma provocação nossa com o intuito de fazer com que o artista se coloque em xeque ao vivo. Eu não sei fazer, mas vamos experimentar. O Bruno é que está fazendo todo o suporte de transmissão nosso e está ensaiando com os artistas. Então, essa provocação é para que tenha também esse frescor do ao vivo. Isso, assim, não é nenhuma questão contra o gravado ou não, antecipadamente, mas é que, como proposta mesmo do teatro na tela, de que essa nova ferramenta que veio para ficar, é que seja ao vivo justamente para provocar, né? E aí, aqui a gente tem, assim, por exemplo, o Ronaldo ele fez uma adaptação do espetáculo da Companhia Cinco Cabeças para o Zoom. O Kaká participou com a gente, com a Pierrot Lunar, do Antigamente é Quando, né, Kaká? E que foi uma criação pandêmica, assim. Foi em junho do ano passado que começamos a criar.
E para você, Cacá, assim, eu vou jogar um pouco para o Cacá aqui, que ele está ali em cima, quietinho ali. Eu estou observando, de estou uma gripe. aprendendo. Não, mas, por exemplo, você é um cara da luz ali do teatro, você é ator e tal. E essa vivência também de entender outra luz para o espetáculo digital, e até mesmo que você acompanhou desse processo nosso, que foi um processo de nós 5, né? Virtualmente, cada um na sua Virtualmente, casa. Né? Não, eu estava pensando aqui, porque a gente está num processo de entrar nessa coisa de virtualidade desde um pouco de ar com o Lana e as projeções. Assim, o teatro já namora o audiovisual, a câmera, tudo isso já há um tempo, né? E aí, observando de março do ano passado até agora, é muito rico ver, porque, por exemplo, já foi falado bastante, eu vou tentar apanhar um pouco assim das coisas que eu fiquei pensando durante. Foi interessante, por exemplo, ter que fazer no Antigamente é Quando, que eram para o Instagram, era obrigatório que fosse para o Instagram, então era numa tela vertical, encaixar Neis e Léo no mesmo lugar, a luz é uma outra luz, com outro equipamento, a gente tem que, como já foi falado assim, tem que repensar tudo, porque, beleza, é o seu celular, você não vai comprar um celular para fazer uma transmissão nova, você vai ter que usar o seu celular, e a gente não estava preparado para isso. Assim, eu tenho o meu computador, eu estou trabalhando muito com o Bruno falou assim, nossa, seu microfone é horrível, porque eu tinha um microfone que me atendia para as minhas necessidades até então. Agora não, agora a gente tem que se preocupar se a nossa câmera é boa, se o nosso áudio está saindo bom, se a luz... A gente observa que o Lana, que tem uma luz aqui jogada de um lado uma cor, de outro outra. É interessante ver a evolução do que tem sido desde o início da pandemia até agora. As ferramentas já estavam aí, a gente já tinha computador, a gente já utilizava o Zoom para reuniões quando alguém estava muito distante. As lives, o OBS já era utilizado para fazer live, o StreamYard já era utilizado para fazer live, principalmente de game. Então a gente precisou reconhecer essas ferramentas e como utilizar ela na arte. Aí, para além do Antigamente é Quando, eu tenho acompanhado, né, todo esse ano da Pierrot, com música ao vivo, 4x1, agora o teatro na tela, e ver que no início tinha uma coisa muito de todo mundo utilizando o Zoom, essa coisa meio cropada aqui, meio jornal, bancada, falando, e a evolução que está tendo agora, principalmente com os técnicos, as pessoas que conseguem falar, não, ó, com essa ferramenta aqui você consegue fazer outras coisas, você consegue utilizar 2, 3 câmeras, você consegue sair, você consegue fazer um pouco ao vivo e um pouco alguma coisa gravada. É interessante ver como aprender tudo isso aos poucos tem ficado maior para quem tem produzido, principalmente artisticamente. Mas é curioso, que eu observando aqui, você falando assim, fulano é todo mundo aqui já era técnico. Tem uma facilidade em mexer com isso para quem já mexia, ou com luz, ou com câmera. Tem uma facilidade, assim, para quem é ator tem sido mais difícil, tem sido um pouco mais doloroso, né? Pois é, você tocou num ponto, Cacá, que é um ponto importante, né, gente? Assim, muita coisa está sendo feita na marra, na pesquisa. Tem formação para isso? Qual é a qualificação para a gente formar técnicos que possam desenvolver esse trabalho e não ficar só que não é nenhuma crítica, mas o tutorial ele é importante, né, Gui? O tutorial de uma criança de 11 anos é importante, que está ali pesquisando, mas qual a formação para os novos técnicos? Porque a Pierrot Lunar agora vai escrever um edital, ela não vai só fazer um registro do espetáculo em vídeo, ela já pode fazer um edital, se inscrever no edital, pensando na equipe que ela vai contratar para fazer uma possível transmissão online. Né? Como é que a Pierrot, qual categoria que a gente vai colocar esse profissional e como qualificar esse profissional para fazer transmissão online? Desculpa, vou
puxar para mim essa aí, ô Léo. Mas antes disso, fazer um adendo que na fala do Lana, há um tempinho atrás, e do Guilherme também, é muito legal que na era das lives, como que vai fazer, como vai fazer isso, cada um saiu se virando com o que pôde, com o que tem e com o que sabe. E isso é o mais legal. Que o que você sabe, você vai usar aquilo que você sabe. O que você não sabe, você não vai usar, lógico. Mas, por exemplo, para botar um som com qualidade dentro de uma transmissão, você pode botar através de uma câmera, através de uma placa de R$2.000, através de uma mesa de R$500.000. Você tem do jeito que você quiser e a qualidade, o que pode manipular naquilo. É muito doido, é a ferramenta que tem disponível. Agora, da formação do técnico, é até triste o que aconteceu muito na pandemia. Pensando em todos os técnicos de eventos de som e luz, em que a maioria dos técnicos não tem formação nenhuma, computer literate, nenhum sabe mexer em computador, a maioria não saberia. Esses que não sabem mexer em computador foram todos virar servente de pedreiro. Todos os outros técnicos que têm conhecimento, que sabe usar um Zoom e mexeu no áudio do Zoom e qualquer outra coisa, conseguiu se virar na live. Conseguiu se virar e para lá e para cá. Foi um mercado que veio, apareceu, está extremamente aquecido ainda, daqui a um tempo pode acontecer. Mas a formação do técnico mineiro, belo-horizontino, é extremamente deficitária. Totalmente autodidata. Já era antes, né? Da pandemia. Já era antes, continua. Eu, por exemplo, escrevi um projeto para o Fundo Municipal de Cultura, 72 horas de formação para 10 técnicos. Quero pegar 10 caras, trazer aqui, se for aprovado, lógico, trazer aqui no teatrinho, ensinar tudo. E o mais legal é que veio o pessoal do vídeo, caiu para live. O pessoal da luz, caiu para live. O pessoal do som, caiu para live. O cara do som, caiu para live. Ele sabe de vídeo? Não. O cara de vídeo... E engraçado que eu percebi as pessoas que eu conversei, mais o pessoal de vídeo teve dificuldade em pegar o som, em colocar o som para dentro, do que o pessoal do som. O pessoal do som já vira e fala, não sei o que é esse negócio de vídeo aqui, vem alguém fazer, não vou tentar fazer. Mas é muito interessante e no momento pandêmico, nós descobrimos a força e o conhecimento que cada um tem. E garanto que cada um aqui já passou uma experiência dessa. Eu vou segurar tudo sozinho, vou fazer tudo sozinho. Um grande cara que eu tive a oportunidade de ver operando espetáculo ao vivo e eu apaixonei, é o nossa, lá do Rio de Janeiro, que faz bastante coisa com galpão, da Armazém, o diretor da Armazém, Paulo de Moraes. O Paulo de Moraes, ele opera luz, som e vídeo, sozinho, ele dos espetáculos. Nesse momento pandêmico, nós nos vimos dessa forma, e eu te dei ainda, do outro lado, né? Sem estar presente com a pessoa ali, o celular da pessoa, e fazendo tudo. Isso que é o gostoso da live, que é o gostoso do frio de barriga, que é o gostoso que existe o fazer ao vivo. Junta tudo num software, num OBS. Junta todo o conhecimento que você tem de luz, de som, que for, tem que estar tudo ali. E é bacana, tudo aquilo que você aprendeu, que você sabe mexer, você vai ter ali o que fazer, o que manipular, para talvez melhorar um pouco a mensagem. Dá dinheiro, gente? Eu queria falar sobre essa formação. Desculpa interromper. Eu já vi, caiu a câmera, tá usando Canon aí, né, Fabiano Lana? Acabou a bateria dessa câmera, né? Já aconteceu isso comigo no meio de live. Eu já vi gente cobrar 1.500 conto para fazer StreamYard. Cobrar 1.500 conto para fazer 8 sessões de live de StreamYard. Então, dá dinheiro? Depende para quem você está vendendo, né? Eu faço live até por 200 conto, dependendo de quem fosse precisar. Eu acho que essa coisa da formação, primeiro, a gente tem que... Primeiro, Belo Horizonte tem que tomar um certo cuidado, assim, para não virar aquela coisa de caça-níquel, porque já tem profissional em Belo Horizonte que faz possivelmente bons trabalhos, e são profissionais que não eram essencialmente do teatro, das artes cênicas em geral, mas que vieram e estão fazendo, e são pessoas interessantes, assim. Primeiro, acho que a primeira coisa é pensar isso, sim. Segunda coisa é a gente realmente, isso que o Bruno fala é preocupante, assim, dos profissionais que eram da área de teatro e que eram técnicos específicos e que tinham um entendimento muito grande, não só dessa parte técnica, mas efetivamente da parte artística, né,
Um cara que coloca um refletor lá em cima e dá conta de falar, olha, massa, mas eu acho que esse refletor não vai te ajudar nessa cena que você precisa, por isso e por isso. Né? Então, assim, eu acho que então, eu acho que, nossa, a gente tem uma igreja aqui próximo, que o povo grita maravilhosamente bem. Bom que está gravado. Aí, chama a live, né, gente? Chama a live. Então, eu acho que E a igreja está ao vivo lá agora, nesse momento, com certeza. Exatamente. É um risco de falar que a gente vai fazer uma formação com esses técnicos todos, e que, a partir daí, vai começar a aparecer muito trabalho, que eu acho que é um risco, existe uma necessidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é preciso a gente entender como construir essa formação, porque a gente precisa entender que nós somos uma cadeia produtiva. Então, quando o Fabiano Lana tem um trabalho, eu tenho um trabalho. Quando o Fabiano Lana está em cena, eu tenho um trabalho, porque eu sou ator. Daqui a pouco alguém vai querer ver um espetáculo meu porque viu do Fabiano. Quando o Tidé faz uma live, o Ceresoli vai ter trabalho, porque alguém vai precisar de outra pessoa que não é o Tidé, porque ele está em outro. Então, a gente precisa entender que nós somos uma cadeia produtiva, cadeia é tão ruim o nome, né? Mas que nós somos um coletivo produtivo em Belo Horizonte, em Minas, e enfim, cada um pensa na sua micro, macro região, mas em Belo Horizonte e Minas, e entender que nós precisamos nos fortalecer enquanto coletivo de produção, produtivos, porque senão essa formação vai se tornar um caça-níquel, e aí, novamente, a gente cai naquele outro lugar, de que aí a gente tem profissional qualificado para fazer o quê? Se a gente não conseguiu desenvolver o que estamos fazendo juntas. Importante, Robson. Dessa questão, né, principalmente do técnico, assim, nesse momento de pandemia, no começo da pandemia surgiu até movimentos, assim, bem legais, né? O Salve a Graxa, eu também fazia parte assim, eu faço ainda, mas é porque eu não estou tão ativo e tudo mais, que é o Multicabo, e que a gente chegou a discutir esses lugares, assim, né? De levantar a quantidade de técnicos, ver quais são as necessidades, né, com formulários para entender também essa demanda, né? Igual o Ceresoli falou, porque às vezes a pessoa não tem o mínimo de entendimento ali com um equipamento, com um computador, com todas essas coisas, porque, querendo ou não, apesar de ter ser um lugar digital, né, um pouco a coisa do teatro, ele ainda é muito analógico, né? A forma do teatro em si, ela é um pouco analógica, assim, nesse sentido, onde que ele já recebe um tanto de coisas muito prontas e a resposta dentro da atuação, ela já é, tipo assim, de causa e efeito e vai seguindo esse contexto, assim. Então, instrumentalizar o técnico nesse lugar também tentar entender o técnico no seu geral, assim, né? Porque essa instrumentalização é muito maior, né? No sentido de fazer essas pessoas terem, às vezes, o entendimento digital da coisa, do acesso, essa questão mesmo da internet mesmo falha em diversas localidades. É um problemaço, assim. O acesso é muito ruim. Então, acho que até isso também, né? Por exemplo, o caso de pensar e os equipamentos são caros. Principalmente isso também, equipamentos são caros. Um computador para dar uma conta, e ainda piorou, porque, por exemplo, placa de vídeo agora está um preço absurdo. Porque a galera começou a minerar Bitcoin, e aí, de repente... Bitcoin. Sabe? Tipo assim, e não tem essa... E tem que ter esse pensamento voltado para esse lugar também, né? Eu acho que a verba, por exemplo, principalmente para projetos de lei que contemplem a técnica, né? O projeto de lei em qualquer instância mesmo, não são valores altos a ponto de promover, principalmente esse mercado que começa a ficar custoso porque uma câmera é muito cara, porque a placa de vídeo está um absurdo, montar um computador bom
é um problema, as pessoas todas, né, terem celulares ou câmeras ou microfones que contemplem uma qualidade já vira uma outra questão. O software mesmo, às vezes, dependendo do software que você vai utilizar, é software caro. Se, por exemplo, alguma pessoa de vídeo, eu estou muito tentado a experimentar mais interações de vídeo em alfa, que deem transparência dentro do espetáculo, para gerar outros níveis de camadas de relação dentro da coisa. Pagar um software, tipo um pacote da Adobe para fazer isso é um negócio muito caro. Uhum. Então, esses os problemas, assim, né, financeiros também dentro dessa coisa, e de ser acessível, né? Não é acessível, cara. Não é acessível, né, Lana? E aí, porque, por exemplo, a gente não pode esquecer, né? Tudo ganha esse boom a partir da pandemia, né? Em que os artistas também, para não ficarem parados, quietos, instigados, assim, né? Como são sempre, né? Querem mexer, querem promover alguma coisa, começaram a se embrenhar nessas ditas lives, né? Porque são várias possibilidades da gente levar o nosso trabalho como artista, como ator, para o visual, para o celular, ou para a televisão, ou para o computador de quem está em casa. Agora, a gente precisa... Eu posso fazer pelo meu celular, só que a gente precisa de alguém que possa dar esse suporte, né? Agora, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu, como ator, para poder pagar o técnico, para poder pagar vocês, entendeu? Então, assim, a gente ainda também tem que estudar, porque é como que nós vamos monetizar o trabalho do grupo tal para ele poder ter recursos para contratar o profissional que são vocês, que vão levar esse resultado ou essa criatividade dele para o mundo virtual. Então, é um ciclo muito maluco, né? É um ciclo muito maluco. Além de equipamentos caros, além de nem todo mundo ter acesso à internet, além de, né, assim, tem lugares tão pertos aqui de BH ou de qualquer lugar do país que nem internet chega para poder assistir. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, se a gente faz um espetáculo ao vivo no horário tal, a gente pode ter o cara dentro do ônibus assistindo, dentro do metrô, parado num ponto esperando, né, em algum lugar esperando. Pode falar. Eu ia falar da escala, né? Por exemplo, da questão monetária e tudo mais e tal. Acho que a gente tem essas dificuldades de entender também essas práticas mesmo que as plataformas fazem com relação à monetização. Mas, de qualquer forma, existe, por exemplo, a escala, né? A diferença é que num Zoom, colocando 200 pessoas, eu não sei qual é o limite do Zoom, mas você colocando 200 pessoas como um público pago, a gente não fica cercado apenas por exemplo, a uma região, né, igual é Belo Horizonte. A gente receberia, e a gente já não recebia tanto público assim, né, normalmente, e já estávamos cagados de público, mas pelo menos a gente pensando no nível nacional, assim, né, dependendo com as práticas ideais de divulgação e tudo mais, a gente pode conseguir colocar 200 pessoas de um país inteiro dentro de uma live. Então, assim, financeiramente, eu acho que até esse lugar também para o artista, né, e aí eu estou falando mais como ator, assim, produção e essas coisas todas, entender esses rolés, assim, sabe, de como atingir determinados públicos para ganhar escalonamento, assim. Sim. Porque é isso, você consegue escalonar muito mais a partir de que só é a região fechada de Belo Horizonte, que depende de uma outra forma de divulgação. Né? É um pouco isso, assim. Mas era só para completar. Uma provocação que... desculpa, Tidé. Não, só para falar que, ao mesmo tempo, já está se passando o conceito hoje em dia que a live é sempre gratuita, né? Então é um pouco uma faca de dois gumes. Mas o teatro também sempre sofreu disso, né? Tipo assim, todo mundo pergunta do teatro enquanto gratuito, né? Sim, mas agora você já entra num campo de batalha aí que já se assume como gratuito, né? E é um paradoxo que a música já vive há muito tempo, né? Depois que o digital explodiu, né? Eu não sei se é verdade. Uma afirmação que eu escutei um tempo atrás, é uma banda que eu sou muito fã, mas a afirmação é o seguinte:
o YouTube ganha mais dinheiro com a transmissão ao vivo dos shows do que com shows. Então, a cultura porque brasileira... o custo é mais reduzido, talvez, né? E o escalonamento. Num show você põe 50, 100 mil pessoas, você consegue vender para 10 milhões. Bruno, mas aí entra quem já é famoso, aí entra uma outra questão que são os patrocinadores, porque... E foram os que vieram de graça e ganharam mais patrocínio nas primeiras lives, botando elas de graça. Os artistas brasileiros famosos, os músicos famosos, fizeram muita live ano passado, né, no início da pandemia ali, eles faziam gratuitamente essas lives e tinha 10 marcas patrocinando. Então, assim, com certeza, né, e não estou desmerecendo de jeito nenhum, não é isso, mas é uma realidade. Você pega a live do Caetano com os filhos, ou da Ivete Sangalo, a linha de patrocínio, né, o tanto de marca que está apoiando ali, ela provavelmente ganhe mais ali do que... E a quantidade, exatamente, e a quantidade de gente está assistindo. Então, ali, o público, uma live da Ivete que é transmitida ao vivo na Rede Globo, por exemplo, você imagina quanto que ela está ganhando para fazer aquilo. É muito mais que um show, provavelmente. Agora, nós, pobres mortais... Oi? E sem ela nem sair de casa. Sem sair de casa, de pijama ainda, de pijama. Não gastou nem com figurino. Agora, nós, pobres mortais, como fazer isso, né? Eu tenho espetáculo que eu filmei de amigo que trabalha em televisão, tal, é famoso, que na transmissão não foi filmado e depois transmitido, mas a transmissão como se fosse uma live, né? Você tinha um tempo ali de exibição e encerrava. Tinha mais de 1.000 pessoas assistindo, 2.000 pessoas assistindo. Agora, eu fiz teatro já para 3 pessoas. Pois é. Então, físico, você consegue fazer em qualquer lugar. Para 2 pessoas ali também. A gente consegue ter um público maior. E para monetizar, você tem os patrocinadores, que a exposição de marca numa live é muito maior, mas é difícil conseguir. Os editais, outra forma de monetizar também. A venda de ingressos para participação. Você tem o Zoom, por exemplo, você consegue linkar ele com o PayPal, que você só entra na sala se tiver pago. Sim. É uma forma. Com o Vimeo, você pode monetizar através do Vimeo. Vimeo já faz live nele? É Vimeo ou Vimeo? Já faz live nele ou não? Eu acho que não sei. Eu também não sei. Mas... Ô Bruno, mas de qualquer forma, nada disso é sustentável, né? Nem fazer teatro para 2, 3 pessoas, nem fazer live para 50 pessoas. Não paga, né? Não paga o custo. Então, obviamente, a gente entraria numa discussão aí, talvez, da responsabilidade do Estado prover e promover a arte, né? Não é mais ou menos, não é sustentável até um ponto, mas se nós vendermos a experiência, as pessoas querem experiência. Eu entrar num Zoom com uma qualidade de áudio ruim, a pessoa não vai pagar para assistir isso. Porém, se tiver uma qualidade de áudio boa, uma imagem e uma experiência audiovisual que ela consiga. Eu pago tranquilamente para poder escolher câmeras, para poder, quero ver desse ângulo. Eu me sinto satisfeito dessa forma, outras pessoas de outra forma. Encontrar assim, neste momento agora do Brasil, até uma questão, falando de política talvez, o que temos hoje em dia, quantas pessoas no Brasil têm acesso à internet? Dizem que 70% da população. Desse 70% da população, 80% desse pessoal é plano de WhatsApp. Consegue só o WhatsApp. E não consegue produzir conteúdo. Quem produz conteúdo? Politicamente falando, nós estamos na mão dos meninos que estão em casa, que sabem editar vídeo e falar politicamente, atinge uma galera, vira meme para lá e para cá. A questão política era essa, nós estamos nisso. É um mercado que tem muito para crescer. Temos muito para crescer, para a pessoa conseguir acessar outros conteúdos, para a pessoa assistir de outras formas ainda. A pandemia acelerou para caralho, acelerou muito tempo. E já as igrejas evangélicas já usam de lives há muito mais tempo do que nós, em teatro. E tem uma coisa também... Falei e saí correndo. Tem uma coisa também que eu acho o nome é perigoso, né? O nome, quando ele carrega estigma, é perigoso. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim, eu tô cansado de live,
Eu dou aula para um grupo de senhoras que elas viraram para mim e falaram assim, eu estou cansada de live. Eu falei, que bom, então a senhora faz o seguinte, só espera um pouquinho, que daqui a pouco você vai parar de cansar. Porque a gente está um ano falando que só tem live. Só precisa entender que live é só um termo. Na verdade, tem espetáculo, tem dança, tem vídeo, tem outra coisa. Live é só o termo. Então, isso que a gente está fazendo aqui chama live, mas é um bate-papo. Então, eu acho que isso é muito arriscado também. Assim, o nome live já está com estigma no Brasil grande, que eu acho que daqui a pouco vai acabar. Principalmente agora, quando você fala live às quintas-feiras, né? Aí tem uma outra coisa, assim, que uma discussão que aí tem a ver com teatro. Um amigo meu falou uma vez, uma discussão sobre teatro, que ele falou isso. Para mim, teatro é assim, é melhor fazer do que assistir. Eu falei, cara, a gente está discutindo sobre o público de teatro, você fala que é mais legal fazer do que assistir. É a mesma coisa de live, assim. Tem gente que fala assim, não, eu prefiro fazer live do que assistir. Mas é isso, é um nome que está carregado de um estigma que eu acho que ele vai se desmanchar daqui a pouco. E uma outra coisa que a gente tem que pensar, que aí a gente fala assim, estamos na interseção do audiovisual, não sei o que bom, porque o audiovisual veio da internet, né? Ele bebeu muito no teatro, pra caramba. Sim. Continua bebendo, ele vai continuar bebendo. E a gente vai beber no audiovisual. Então tem uma coisa do audiovisual que é maravilhoso, que é o chamado produto de cauda longa. Quando você desenvolve um filme e você guarda ele ali, daqui a 5, 6 anos você vai ganhar dinheiro com aquele filme. Se a gente está falando de grupos de teatro, por exemplo, o grupo do Léo e da Neis, que é um grupo de mais de 10 anos, vamos pensar o seguinte, se eles tivessem, desde o início do grupo, feito vídeos, e esses vídeos estivessem no YouTube desde o início desses 10 anos deles, provavelmente eles teriam muita gente lá já como seguidor deles. Então, essa história do produto de cauda longa é uma coisa que a gente talvez precise pensar para efetivar isso. Vamos ganhar dinheiro como? Talvez a gente não ganhe dinheiro efetivamente agora. Por isso, a gente precisa do público, para que o poder público garanta a efetividade de uma classe trabalhadora. A gente não está falando a gente está falando de uma classe trabalhadora. Quando essa classe trabalhadora sofreu, ela levou um monte de gente. Ela levou aquele cara que fazia o carreto para a gente, para as cucuia, porque o cara não está mais fazendo. Então, nós somos uma classe que movimenta uma parcela dos ganhos e dos gastos financeiros de uma sociedade. A gente precisa ser visto como isso, já que é o número que eles pensam. Então, eles têm que ver esse número e avaliar, assim, realmente é uma classe que precisa ser vista. Então, nesse momento, o aporte financeiro do governo, aí eu falo do município, do governo do estado, do governo federal, eles têm que existir, não tem outro jeito, tem que ter esse aporte financeiro. A gente tem que ir lá buscar o patrocínio, tem que buscar a possibilidade de vender espaço, a gente tem que continuar fazendo tudo isso. É óbvio que a gente tem que fazer isso. Mas o suporte do poder público é extremamente importante e super necessário, porque senão a gente não vai dar conta de fazer uma evolução nessa discussão desse possível avanço no teatro digital. Agora, o Robson, só pegando aqui, complementa, Nanda, depois eu pego, vai. Não, é só porque é o seguinte, porque eu vou acabar voltando um pouco para o assunto da parte técnica. Não tem problema, isso. Porque é o seguinte, existe uma coisa que é assim, né, você sabe mexer no computador, a galera automaticamente já te chama para fazer 1 milhão de coisas que às vezes não tem, né, tipo assim, formata o computador para mim. Mexe o celular aqui, porque o idioma tá errado, saca? Umas coisas assim que rola. E eu acho que tem muito disso quando a gente está comunicando aqui agora sobre essas questões, e principalmente eu acho que até das divisões que são tão... são mais categóricas, às vezes, assim, quando a gente está no palco, né? Que é o técnico de luz, o técnico de som, né? E essas facetas, o técnico de vídeo, essas facetas que elas se dividem tão bem dentro do espaço teatro físico. Agora começou a ter esse lugar mais misturado. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a discutir, por exemplo, a lógica de monetização, ou se o PayPal ele pega uma coisa do espetáculo do Zoom e já integra direto, é porque a gente sabe desse conhecimento técnico enquanto um conhecimento ali de todas as coisas que a gente já acaba agindo. Mas isso não é uma especificação do técnico.
Isso não é uma necessidade do técnico. Isso é, por exemplo, a pessoa da produção que deveria entender. Exato. Entende? E aí a gente começa a carregar nas costas também, nesse período todo, funções que, de repente, a gente está executando porque uma pessoa não tem uma nível... expertise, né? Uma expertise para lidar com aquilo. E aí a gente pode estar até dando uma moral de fazendo uma coisa e tudo mais e tal, mas isso também sobrecarrega o lugar da gente enquanto dessas execuções de funções, assim, porque a gente já está um pouco nesse rolê. Vai lá, Bruno. É isso. Bruno levantou. Acúmulo de funções na produção. O Vimeo tem transmissão ao vivo, sim, tá? Só que só o pago, tá? Mas na produção de cinema dos dois aqui de baixo, Janote e Guilherme, você tem várias etapas e vários profissionais envolvidos. Na produção de som, te dei aqui do lado, várias etapas e vários profissionais que numa live cai tudo na mão de uma pessoa. Exato. É justamente isso, assim, que eu acho que eu tenho sentido, assim, de que até a lógica do processo produtivo, ele ainda está muito confuso, assim, né, principalmente por causa dessa carga que a gente acaba carregando, porque a gente sabe um pouco mais sobre determinadas coisas, e aí essa inabilidade com tecnologia acaba sobressaindo em cima da gente. E culpo também profissionais de TI, desculpa, tá, Robson, foi mal aí, mas que eles que têm uma responsabilidade em simplificar também processos. E aí, voltando, eu estou falando disso da linguagem do design de tração, de que existe a necessidade de que processos em torno de, por exemplo, funções executadas dentro de programas, eles sejam mais simples para que usuários, uma gama maior de usuários consiga atender. Possa realizar. Consiga chegar, possa realizar, entendeu? Eles não necessariamente precisam ser sempre simples, mas entender que essa dinâmica ela tem que ser construída de uma forma mais clara, assim, né? Dessas relações e tudo mais. Mas não fala mal da usabilidade, não, que ela é ótima, e do StreamYard também, viu, Fabiano? Pode deixar. Do YouTube que você falou? Picou. De quem, Robson? Esse é o conceito de usabilidade da TI, que depois se tornou aí o X aí da... A usabilidade, sim. Mas a usabilidade, mas os conceitos são muito... No TI ainda são bem... Mas qual plataforma que você falou, além do StreamYard? Foi o YouTube? Porque eu ia falar mal dela agora. Péssimo, velho. Não, eu não falo mal do YouTube, André. Fala aí, uma experiência que eu tive sobre esse tema, que eu estou acostumado a fazer lives em um estúdio que eu trabalho muito, estúdio de áudio, né? E outras lives, às vezes para amigos também, e fiz uma no Palácio das Artes que foi muito diferente, sabe? Porque a gente foi fazer uma live no Palácio das Artes e fui eu lá com a minha estrutura, no ensaio, né? Já planejando, né, na reunião de pré-produção. Vou levar minha mesa de corte, meu computador, né? Vou posicionar minhas 4 câmeras, ligo na minha mesa e faço. O pessoal ficou assustadíssimo. Eles, na mesma hora, já contrataram uma estrutura que já estava fazendo vários trabalhos lá e falaram para fazer só as câmeras, sabe? E uma estrutura industrial de live, só para transmissão. Fizeram uma mesa gigante, tinha 2 estações, porque se uma falhasse, a outra já entrava, 1000 no-breaks, 8 pessoas para fazer só a transmissão, sem falar de câmera nem som. Tinha equipe de som e equipe de câmera, né? Aí esse pessoal, né, eu não lembro o nome da empresa, mas assim, que faz live de grandes, né, artistas famosos e tudo mais, grandes lives. E aí eu pude ter contato com o lado industrial das lives, né? Que eu até então não conhecia. Que assim como no cinema, né? Existe o cinema que a gente faz no curta, às vezes até um longa, né? Com uma estrutura mais reduzida de produção. E existem filmes que são feitos assim com, né? Uma estrutura gigante e tal, com muito mais orçamento. E na questão das lives é a mesma coisa. Foi muito engraçado. Eu falei, meu laptopzinho na mesa de corte foi substituído por 8 pessoas, sabe? Muito legal, muito engraçado. Aqui, mas só uma coisa, porque isso, gente, isso também tem um detalhe que aqui somos todos artistas. E aí, você vai fazer uma live, você precisa do olhar artístico
ou do olhar técnico? Você precisa do olhar de um técnico ou precisa também de um olhar artístico para poder? Porque não é só colocar uma câmera no tripé e registrar, que você pode contratar um câmera. Não é isso, é muito mais além, porque a gente está falando do que o teatro digital, essa gravação, essa transmissão online, ele influencia na dramaturgia, no ritmo do espetáculo. Então, precisa também de um olhar artístico? Claro, com certeza, né? E o teatro é prova disso, né? Quanta coisa legal eu vi feita de celular, né? Que eu assisti como espectador. Produções muito interessantes. Eu acho que eu vou entrar no que você perguntou agora, Léo, mas vou responder o anterior, assim, complementar. O que aconteceu, e foi falado aqui no início da nossa conversa, é a facilidade que a gente está tendo agora, apesar de equipamentos ainda serem caros, mas são infinitamente mais acessíveis do que há alguns anos atrás. Hoje, com um valor muito, entre aspas, pequeno, você tem acesso a câmeras celular que filma em 4 ou 8K. Né? Obviamente não são valores, não é nada popular, porém, perto do que era, se você pensar 10, 15 anos, porque live, aí complementando o que o Robson falou, que as pessoas acham que aqui todo mundo sabe, obviamente, mas quem está nos vendo talvez não saiba o que é uma live, né? Live nada mais é do que algo feito ao vivo. Então, por isso que o Robson falou, live pode ser dança, pode ser teatro, pode ser uma conversa, pode ser uma aula. Então, é ao vivo. A gente, com o nosso complexo de vira-lata, de ficar absorvendo o inglês, né? Aí fica falando live. Mas ao vivo, nada mais é do que ao vivo. Então, por isso também o Guilherme falou da falsa live. A gente, quando grava alguma coisa e está transmitindo, ela não é live, ela não está sendo feita ao vivo. Mas a gente vê, enquanto espectador, a gente está acostumado a ver coisas ao vivo desde que nascemos na televisão. O jornal ao vivo, uma matéria que está sendo feita ao vivo na rua. E aí, que eu ia dizer que esses técnicos existem na televisão, né? A gente tem técnicos de som e não só na televisão, né? No teatro também tem, mas eu falo assim, na televisão temos técnicos de som que estão habilitados e acostumados e formados para fazer som para ser transmitido, seja som de uma pessoa falando, seja o som de uma banda, que é diferente de um som que vai ser feito dentro de um teatro. Temos técnicos preparados para fazer a captação de imagem e transmitir ao vivo. E isso existe na TV há muitas décadas. O que está acontecendo agora é que com pequenos equipamentos, e aí é legal o exemplo que o Guilherme deu, com uma pequena mesa de corte e um laptop, você se transforma numa estação, internet, etc., e câmera, você se transforma numa estação, você está substituindo o caminhão da Rede Globo que faz coisa ao vivo. Aí, obviamente, tem questão de qualidade, etc. Agora, nesse momento da pandemia, onde quem está respeitando o isolamento, como o Tidé falou aqui, ele tendo que orientar à distância os artistas com os quais ele trabalha e configurar o computador, etc., pela impossibilidade de estar no mesmo ambiente que eles, porque ele está respeitando o isolamento social, o distanciamento social. E eu acredito que todos nós estejamos com essa mesma perspectiva. Mas daqui a um tempo, passada a pandemia, se tudo a contragosto desse presidente que está aí, a gente vai ser vacinado a contragosto dele, a gente vai conseguir superar isso mais cedo ou mais tarde. Provavelmente essas ao vivo, essas produções ao vivo vão continuar, e a gente vai poder se unir de novo. E aí, Bruno, é legal, eu vou querer fazer, porque o meu saindo do palco, o meu entendimento é muito parecido com o do Guilherme, da câmera, da filmagem, etc., e menos da tecnologia. Eu também tive muita ajuda do Bruno, troquei muita ideia com Lana, de linguagem artística com o Léo, com o próprio Guilherme, mas se eu puder, eu quero ter um técnico de som para cuidar do som, para ter, eu vou levar o Tidé lá com o equipamento dele, com a placa de som, com uma mesa de som, ou o Vinícius, ele vai ter 30 canais
vai captar o áudio de vários lugares, vai mixar para mim já ao vivo e me entregar uma única saída de áudio. Perfeito. Né, eu vou estar cuidando da imagem, vou estar cuidando do corte, vou estar na mesa de corte. Eu vou levar o Bruno Ceresoli para cuidar só da transmissão. Ele vai cuidar só da parte de transmissão. Eu vou dar uma saída do meu computador para ele e ele vai botar para mim no Instagram, no YouTube e onde eu quiser mais. Eu acho assim, existe... Oi? Leva eu para atuar com essa equipe toda, leva eu para atuar, pelo amor de Deus. Não, o espetáculo é o seu, é isso que eu ia falar. Você vai estar no palco. Eu vou levar o Fabiano Lana, o Fabiano Lana fez essa fotografia maravilhosa aqui ele, olha só, respeitou a lei dos 3/4 aqui, fez ponto de fuga, iluminação, trabalhando com 2 temperaturas de cor. Cara, é um fotógrafo, porque o Lana é fotógrafo também, não sei se foi dito, tá lindo ali. Mas assim, é isso que eu tô falando, eu sozinho consigo filmar um show, igual o Guilherme falou, com 4 câmeras, consigo cortar, consigo transmitir, é óbvio que faço. Agora, podendo ter mais gente, eu quero ter mais gente, e dividir essas funções. Eu quero ter alguém para cuidar só do áudio para mim. Então, agora, Léo, isso você falou aí entrando na sua última pergunta, do técnico artístico. Eu acho que tem total diferença, assim, de você ter um olhar simplesmente técnico dessa transmissão, puramente técnico, e um olhar que é técnico, mas que é de um artista. Né? O Bruno, apesar de ser um técnico, Bruno, além de ser um técnico super competente e que atua e coordena grandes equipes, né, há muitos anos, ele é formado em teatro, ele tem uma formação ali no palco, apesar de não atuar. Então, eu acho que isso faz diferença, porque a pessoa, e isso quando o Bruno ilumina, quando o Guilherme filma, quando eu filmo, o Byron filma, a gente tenta dar um olhar para aquilo. Eu, por exemplo, eu estava em São Paulo filmando espetáculos e precisava de gente para operar a câmera. E aí me indicaram pessoas do cinema. E às vezes eu prefiro alguém que não seja do cinema para filmar. Eu trabalhei com um fotógrafo que é ator e fui ensinar ele a filmar. Eu achei melhor do que pegar alguém que viesse exclusivamente do audiovisual. Porque o olhar olha só, nem é porque o cara não é artista, não é isso. Mas o olhar que o cara tem só do cinema, às vezes não, assim, com pouco tempo, às vezes não vai entender o que é ação cênica no teatro. Alguém comentou aqui mais cedo, né? No cinema, foi o Bruno, acho que comentou. Então, se no cinema o olhar é guiado pela câmera, né? No teatro a pessoa olha para qualquer lugar. E aí tem a ver com a ação, né? A ação no cinema vem muito do corte, da câmera, do enquadramento, etc. E no teatro a ação está no ator principalmente, ou quase 100% das vezes. Ou o ator é bom, ou o espectador vai olhar para os refletores. E eu acho que um cara que vem só do audiovisual, que é um operador de câmera de TV e tal, às vezes não tem esse olhar refinado do teatro ali. O Guilherme é um cara que é do audiovisual, mas que assiste muito teatro há muitos anos e filma teatro há muitos anos, então ele já tem uma maldade, assim, uma experiência mesmo, né, desse olhar. Deixa eu elogiar o Guilherme aqui, porque me chama muito para trabalhar. Para outro filme, né? Ô, Ronaldo, obrigado, viu? Tô te devendo uma. Ô, Tidé, você tinha levantado a mão aí, Tidé. O que você Eu queria colocar 2 pontuações que a gente está falando de tecnologia. Se essa pandemia tivesse acontecido há 10 anos atrás, a gente ia estar nesse momento todo mundo assistindo Fantástico. Porque o que todo mundo está usando aqui de tecnologia só foi possível pela popularização das coisas digitais que aconteceu nesses últimos tempos. Não teria nem plataforma para transmitir, nem equipamentos baratos de baixo custo para a gente poder conseguir fazer essas lives, né? Exatamente. E outra coisa também, aproveitando que o Fabiano falou, que esse acúmulo de função que a gente tem, todo mundo aqui tem uma polivalência, né? Mas acho que isso vem muito em detrimento do baixo custo que as produções que a gente está envolvido tem, né? Não tem dinheiro para captar para fazer uma equipe. Por acaso, deu sorte de ter essas pessoas, uma pessoa na equipe que consegue fazer esse monte de coisa e... Exatamente. Não tem verba. Não tem verba.
Mas gente, eu discordo, às vezes, da questão da verba, o baixo custo. Não vou culpar apenas a verba, não. Vou culpar também a tecnologia que facilita muito para a gente. Se você fosse há 10 anos atrás fazer uma gravação de 16 pistas, hoje eu tenho aqui uma mesinha de som, cabinho Firewire, pronto, 16 pistas. Entendeu? É Sim, muito. não, O com certeza. facilita, torna mais fácil. Mas tem que ter o cara profissional que sabe exatamente o que está fazendo, porque você sabe, um sample rates, o Léo passou isso esses dias, passei com o Léo no ensaio. Sim. Um sample rate errado acaba com uma gravação, se for a gravação antes, acaba com uma transmissão. Sim, mas o que a gente está vivendo agora, fazendo um paralelo aqui com a parte da música que eu tenho mais experiência, foi o que aconteceu na produção musical quando teve a popularização dos meios de gravação, na verdade. Todo mundo achou que poderia... não precisa mais de estúdio, vou fazer meu disco em casa. Todo mundo achou que ia virar produtor, só que com o tempo isso se mostrou que não era assim, não era só ter o equipamento que era possível qualquer pessoa produzir. Eu acho que o vídeo, na verdade, e essa parte da transmissão ao vivo, está vivendo esse momento que a música já viveu também, né? Popularizou o custo dos equipamentos, mas não quer dizer que todo mundo seja possível. Aí vem o papel da formação que não tem, né? Que não é tão bem distribuída também. Nem todo mundo tem aptidão para ter essa formação, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer todos esses papéis de captar som, captar vídeo, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Infelizmente tem que ter equipe, né? Mas na verdade, né, André, a gente tem que... a mudança não é só tecnológica, né? É uma mudança que tem que passar por nós também, pelos artistas, pelos produtores, de como saber experimentar e usar essa tecnologia, de como valorizar e como pagar por esse trabalho também. E, claro, promover experiências. Eu acho que isso a gente não pode perder. A gente tem que promover experiências. Nós temos aí espetáculos sendo feitos via Telegram, via WhatsApp, via YouTube, via Discord, né? Então, tem tantas plataformas surgindo e vão surgir cada vez mais. E aí eu tenho que fazer aqui o papel do editor, né? Eu tenho que estar na mesa de corte aqui para cortar ali e tal, mas porque tem uma coisa, né, gente? O festival Teatro na Tela vai até o dia 22 de junho. E a proposta do Festival Teatro na Tela é o quê? É ter espetáculos ao vivo, literalmente escrito assim, Ronaldo, AOVIVO, ao vivo. Transmissão ao vivo pela internet. Exatamente. E aí nós temos 6 espetáculos pelo Instagram, numa posição vertical, proposital, para que cause esse estranhamento ao artista. É uma proposta mesmo, de uma provocação para o artista, para que ele entenda essa tela estreita e ali ele experimente, busque alternativas. É a radicalização do palco italiano, né, Léo? Radicalização, exatamente. E aí tem essa categoria chama Na Tela. São 6 espetáculos. A categoria Tela a Tela usa o Zoom, mas somos como nós aqui, cada um na sua casa, né? E aí já temos experiências assim também, já realizadas em outros festivais, em outros grupos de teatro. E aí a gente tem a outra categoria, que é a Palco na Tela, que a Palco na Tela era para ser gravado lá no espaço, na nossa sede. A gente ia ter espetáculos que iam ser gravados lá para serem transmitidos. Só que com as ondas coloridas que tivemos aí, que nos impediram de encontrar até para gravar, a gente achou que seria interessante ter esses espetáculos gravados antes da pandemia, para que a gente pudesse ter essa experiência ou esse registro do que era ter um público presencial respirando com você num teatro de arena. E o que é ter aqui o público presencial respirando com a gente, interagindo ou não. E aí, nós já vamos para lá quase 1h30 de bate-papo, e a gente também não pode esquecer que na internet, não é porque a gente está na internet e está em casa, que a gente vai ficar 5 horas papeando, porque o espectador se dispersa rapidamente, né? É muito fácil o telefone tocar, meu filho pedir comida, qualquer coisa acontecer e a gente se dispersar do que está vendo, tanto do teatro. Então, a reflexão que eu acho que é boa também é que o público também tem que se
aprimorar, tem que aprender a ver espetáculos nesse formato virtual. E aí, uma pergunta, provocação mesmo, assim, como é que é o futuro? O dia, vamos imaginar que num belo futuro a gente possa voltar a se encontrar lá na nossa sede ou num teatro qualquer pelo Brasil, a gente que viajou com um pouco de ar, Lana, pelos interiores aí, encontrar aquela plateia, 700, 800, 1.000 pessoas na plateia. E aí, como é que vai ser o teatro virtual, digital, online? Como é que nós vamos conseguir manter o virtual e o presencial ao mesmo tempo? Qual que é o futuro disso? Tem um vídeo que a galera do YouTube fez há um tempo atrás, talvez quem é da tecnologia vai saber mais, assim, que fala do novo, que é muito legal, assim, ele pega várias crianças e ele coloca essas crianças diante de crianças de agora, que acompanham Netflix, YouTube, enfim, e coloca elas diante de uma fita de cassete, um CD, um DVD, um vinil, e os aparelhos que tocam essas coisas. As crianças olham para aquilo e ficam assim, elas acham que estão vendo uma coisa muito futurista. Eu gosto de dar esse exemplo porque a gente tem muito medo da tecnologia, as pessoas têm medo da tecnologia, porque isso é uma coisa muito nova. A tecnologia já foi inventada, senão ela não estava aqui. A utilização dela é que para a gente vai ser novo. Assim. Então, eu acho que esse teatro, quando a gente olhar para a plateia e a gente vê que tem uma câmera do lado filmando junto com a plateia, a gente vai achar que é novo. Mas isso não é novo, não, porque já existe há muito tempo. O Sai de Baixo já era isso há muito tempo. Esses teatros de auditórios são isso há muito tempo, eles já transmitem. Então, eu acho que a gente vai ser essas... né? O teleteatro, lá no passado, né? A gente vai ser essas crianças que fazem... Então, para a gente vai ser surpreendente, mas a gente precisa falar com a plateia que é surpreendente, sim. Então, vocês têm que ficar sentados até o final do espetáculo e vocês vão assistir quem está vendo, que é muito legal você ver as pessoas na plateia. Então, talvez seja essa grande revolução que o teatro vai sofrer, que já devia ter sofrido, mas teve que vir a pandemia para a gente entender o que não podia. Oi. Não, corroborando pelo que você está falando, eu acho que o que tinha e até então, como você cita, o Sai de Baixo, o teleteatro, antes disso, né, radioteatro e teleteatro, e a TV começou sendo feita, observe, a TV começou sendo feita como live. A TV era só... Foi gravada depois de muito tempo que foi ter tecnologia de gravação. Não tinha tape. Não tinha tape. Inclusive, né? Não tinha fita para gravar. Exatamente. Tudo era ao vivo. Os comerciais eram feitos ao vivo, dentro do estúdio. Uhum. É engraçado, né? Olha como que tudo é cíclico, né? A gente voltando. Mas o que eu acho que vai ampliar são as possibilidades desse encontro presencial. Da mesma forma que, sei lá, o multimédia usa o vídeo desde a década de 80, o final de 70, 80, já, sei lá, com o tipo de projetor, como que eles faziam, mas já experimentavam, tanto é que o nome do grupo era multimédia, né, que eles experimentaram várias linguagens dentro da cena. Eu acho que a ampliação de possibilidades tecnológicas agora vão agregar na linguagem cênica, assim. Eu lembro de um espetáculo aqui de Belo Horizonte, de formatura do Cefar, na época Cefar ainda, né, não era Cefarte, né, a Escola do Palácio das Artes, que é a direção do Rodrigo Campos, um espetáculo chamado Play Me, não sei se vocês viram, que tinha público lá assistindo e tinha público assistindo em casa, tinha transmissão ao vivo. Eu que estava lá transmitindo ao vivo. Então, André, olha que legal. Usando o Wirecast ainda, que era o único software que tinha na época. Poxa, nem sabia. O Bairro estava na câmera, né, André? É isso? O Bairro fazia câmera? É, isso mesmo. E as pessoas, não sei se todo mundo aqui sabe desse espetáculo, mas para quem está assistindo a gente agora, as pessoas podiam interferir na narrativa, decidindo o que o personagem ia fazer diante de algum dilema. Se vai para o caminho A ou B, se tira a roupa ou fica descalço, se fica descalço ou fica de chinelo, etc. Estou dando exemplo aqui. As pessoas em casa votavam.
Então, tinha uma interação com quem estava em casa, com uma tecnologia muito precária em relação ao que a gente tem hoje. Então, o que eu vejo, primeiro que eu acho que o teatro ao vivo nunca vai acabar, como não acabou com o cinema, não acabou com a TV, não vai acabar, vai continuar passando as suas dificuldades, mas em termos de linguagem a gente pode começar a aprimorar e a experimentar coisas novas, assim, que eu acho que vai ampliar. Nós vamos conseguir ampliar para quem quiser, né? Quem quiser usar a tecnologia, como já tem espetáculo. Eu já vi espetáculo no FIT aqui que fazia, eram 2 salas e tinha uma interação entre uma sala e outra com vídeo. Aquela diretora do Rio, gente, agora dirigiu Júlia, já está aí, fez cinema e teatro ao mesmo tempo, que é maravilhoso, os trabalhos dela são maravilhosos. Eu acho que agora vai ficar mais acessível, mais possível para todos nós e para, enfim. E o que melhor, né, Janote? Com a mesa de corte, eu posso gravar uma cena com a plateia lotada, e se tiver só 10 pessoas, quando eu botar na plateia, vai ser a plateia lotada, velho. Eu nunca vou falar que tá vazio. O melhor é que a pessoa vai estar assistindo em casa, né? Ela vai falar, mas eu tô lá também? Mas eu acho que eu concordo demais com o que o Ronaldo falou. Eu acho que tem, né, que eu falei, né, dessa operação de ter tanto caminho, de ter tanta coisa, que eu acho que é uma possibilidade de expandir mais ainda a relação do teatro com o físico, assim, né? Dentro ali do palco e as possibilidades que ele traz, inclusive para dentro do espaço do palco também, né? De interatividades com celular, de um trampo que o Robson já faz, que é com sensores, mas esses sensores eles podem também ser jogados para o público. Então eu acho... Você fez enquete pelo Telegram, pelo WhatsApp, né? 10 anos atrás, não era? Quanto aquele espetáculo seu? Um tempo atrás a gente fez um esboço de um espetáculo improvisado a partir do WhatsApp. A gente mandava mensagem de WhatsApp para você, né? A gente recebia os áudios pela uma companhia. A gente recebia os áudios de alguma mensagem, essa mensagem era transmitida antes e os atores improvisavam a partir da mensagem recebida e tudo mais. Então, a gente também, na uma companhia, a gente experimentou óculos de realidade virtual como construção de possibilidades cênicas a partir de um espetáculo meio improvisado que as pessoas tinham a oportunidade de usar, o público durante o acontecimento do espetáculo, elas tinham a possibilidade de usar e ver cenas que se relacionavam com o contexto daquilo que a gente estava improvisando. Então é isso, assim, eu acho que parece que rola um despertar maior da tecnologia enquanto às suas possibilidades, e quando eu falo tecnologia, eu concordo tudo com o Robson, que ele fala do videocassete ser uma coisa tecnológica para um moleque hoje, porque a tecnologia ela defasada num sentido técnico que, assim, que ele meio que se perde enquanto cadeia produtiva, né? Enquanto, tipo assim, não se produz mais uma determinada tecnologia defasada, mas que ela pode retornar, igual, por exemplo, disco de vinil, volta atualmente com toda força, e que a gente pode utilizar aquele recurso também como proposta estética, né? Como inúmeras possibilidades dentro da coisa da tecnologia. Então, eu acho que abre mais. Eu acho que a gente vai voltar para o palco, eu espero que a gente volte, eu acho que a gente vai voltar, apesar do genocida do caralho que está na cadeira presidencial. Mas eu acho que a gente vai voltar e vai ser muito legal porque a gente vai expandir muito mais todas essas coisas e essas relações com a tecnologia e perder, exato, e perder todo esse medo, assim, e que bom que a gente está tendo medo, que está caindo, que está acontecendo caos, que está acontecendo essas coisas todas, para quando a gente voltar para o palco não aparecer ninguém perguntando assim, mas vai dar problema? Vai dar problema, e deixa dar problema, e joga com isso tudo, e vamos quebrar o pau, porque a gente precisa quebrar o pau. É isso. Gente, alguém mais quer fazer uma consideração final aí para a gente... O meu futuro que eu vejo é um teatro Flix.
Você alugar igual já teve, igual pode voltar a ter novamente. Hoje eu entro no meu Teatro Flix aqui, quero ver um show de West End de Londres ou da Broadway, assistindo alguma coisa aqui. Vamos chegar ainda nisso. E quanto ao genocida, vou deixar externado aqui. Ontem eu fiquei consternado que a notícia que um conhecido, apoiador do negócio, tal, tentando me ensinar a comprar atestado médico para conseguir vacina da Pfizer. Ele conseguiu. Botou a gente nessa e tá lá, ele e a família dele toda vacinada. Raiva. Por mim, eu denunciava mesmo sem dó, gente. O que vale é que a gente está produzindo arte. Eu acho que o que vale é produzir arte, é viver, é experimentar. Sabe, Ronaldo? As perguntas são válidas, se é ou não é, mas eu acho que até isso cai para segundo plano, porque a partir do momento que a gente entra em cena para poder fazer um trabalho e o retorno que a gente tem do público por estar se envolvendo, se entregando num trabalho artístico, isso é riquíssimo, né? E vale lembrar, né, gente, assim, que a gente está cheio de plataformas de teatro Flix, viu, o Bruno? Já tem várias aí, tem algumas gratuitas, outras nem tanto, que são pagas, e muitas vezes com registros de espetáculos gravados antes da pandemia, não com espetáculos gravados agora nesse momento pandêmico, né? Que a gente o Teatro Flix que eu penso é só do teatro realizado ao vivo. Pois é, que eu acho que é massa também, é mais uma possibilidade. Aí, gente, quero agradecer, em nome do Festival Teatro na Tela, quero agradecer Fabiano Lana, Robson Vieira, Tidel, André, o querido Guilherme Reis, Ronaldo, Cacá, Bruno Ceresoli, parceirão de tantos anos. Aqui todos são parceiros, amigos, queridos, né? E o Uziel, sempre aí também, muito, muito querido. A gente poderia ficar papeando muito, muito tempo aqui, porque tem história para contar. Eu acho que num próximo encontro a gente pode trocar as nossas experiências dos nossos trabalhos, que isso também é rico para quem assiste, as dificuldades, e convidar para quem está nos assistindo que o festival vai até o dia 22 de junho, no Instagram do Espaço Aberto Pierrot Lunar e no YouTube do Espaço Aberto Pierrot Lunar. Lembrando também que tem espetáculos gravados antes da pandemia que ficam em cartaz até 30 de junho. E no dia 22 de junho, a gente vai ter um bate-papo com todos os artistas que participaram do festival, para justamente discutirmos essa dificuldade, esse prazer, o que foi instigante, quais foram as ferramentas utilizadas, qual foi essa troca com o Bruno e com a equipe do festival. Então, agradeço de coração a todos, a todas. E isso foi uma live gravada, viu, gente? Isso foi uma live gravada, por quê? Você que acha. Quem tá ao vivo agora? Um beijo para todos, para todas, e em breve a gente se vê, tá bom? Tchau, valeu, gente, tudo de bom.